Bom, vamos então dar início. Muito boa tarde a todos novamente. Desejo que estejam bem. Eu sou a Maria José Ferreira, sou diretora aqui no Centro Tecnológico de Investigação e Sustentabilidade e dos nossos laboratórios. É um enorme prazer estar aqui convosco e começo por agradecer ao nosso orador, o professor Alfredo Crespim, e também a todos vós participantes. Muito obrigada. Iria começar então por introduzir agora o professor Crespim, que é professor na IDEP, colabora também com a Faculdade de Engenharia da Universidade de Porto, ISEP, Instituto Superior de Engenharia do Porto, tem uma grande experiência na indústria dos cortumes, mais de 40 anos ao serviço desta indústria, com responsabilidades técnicas ao mais alto nível, é na atualidade consultor de diversas empresas, cortumes e produtos de acabamento, e produtos químicos para o couro também, colabora regularmente connosco, com o Centro Tecnológico de Calçado, mas também com outros centros tecnológicos e com outros setores de atividades, e está aqui hoje para nos falar do Bioshoes for All, uma contribuição do couro para o calçado sustentável. O Bioshoes for All é um projeto integrado, financiado pelo PRR, é um projeto que consta com 70 parceiros. São todos bem-vindos a este projeto também, como utilizadores finais, para participar nestas ações e até para participar em desenvolvimentos. Portanto, isto é um convite a todos, a participação. O projeto visa, sobretudo, promover a transição do nosso cluster do calçado, cluster como um todo, incluindo todos os fabricantes de materiais, de componentes, de equipamentos, de tecnologias, softwares, etc., para uma bioeconomia sustentável, para uma economia circular e para a digitalização, desenvolvendo e lançando no mercado nacional e internacional novos materiais, novos produtos de calçado e marcenaria, novos equipamentos, novos sistemas. Hoje vamos ter o prazer de ouvir o professor Alfredo Crespim a apresentar os mais recentes desenvolvimentos na área de couro e que já estão muitos deles disponíveis. Passo-lhe a palavra e mais uma vez agradeço a sua presença. Obrigada. Pedia-lhe para ligar o microfone, por favor. Peço desculpa. Obrigada, está perfeito. Peço desculpa pelo incómodo logo inicialmente. Obrigada, está perfeito. Obrigada. Desde já agradeço ao Centro Tecnológico de Calçado o convite para fazer esta apresentação e desejo uma boa tarde a todos e que seja proveitoso, portanto, esta apresentação que vai ser feita, tendo em conta que eu venho a colaborar com algumas empresas que estão a participar, da área dos cortumes, que estão a participar no Bioshoes. A ideia é pensar em calçado sustentável e se nós... E nessa base fiz aqui um género de uma orientação da apresentação em que se pode falar muito levemente do processo de produção de couro para, de certo modo, podermos pensar em termos do seu potencial para a sustentabilidade e de que forma é que o Bioshoes está a contribuir para isso e depois apresentar alguns processos e produtos que estão em desenvolvimento e alguns já praticamente realizados e falar um pouco da importância para a indústria de calçado, se bem que as pessoas ligadas ao calçado conhecem essa importância muito melhor que eu. Quando falamos em sustentabilidade, podemos começar logo, de imediato, com esta apresentação, não é? Este slide, não é? Portanto, digamos, a pele não existe por causa dela própria, digamos assim. O animal existe por causa da produção da carne, da produção do leite, e depois a pele é um subproduto que é aproveitado, e nesse sentido podemos dizer que a própria indústria do couro e mesmo do calçado, quando utiliza o couro como material, é sustentável, digamos assim. Esta foi só uma ligeira introdução. Quando se fala no processo de produção de couro, de uma forma muito simples, é claro que é preciso retirar a pele do animal, depois é preciso trabalhá-la para curtir a pele. Muitas vezes a pele é comercializada, como muitos conhecem, na forma já curtida, ou na forma do wet blue ou wet white,
mesmo também é comercializada na forma piclada, mas a indústria do couro, em geral, trabalha a pele a partir da pele verde salgada. Depois da pele curtida, temos a tinturaria e o acabamento para termos o produto final, se bem que intermediamente ainda existe um produto que é o crust, que muitas pessoas conhecem e utilizam, digamos assim, para depois fazer o respectivo acabamento. Então, vamos passar assim de uma forma muito breve, um pouco por este processo. A esfola salga é natural, portanto, podemos ter a pele sem fazer a esfola e depois, normalmente, como ela não é logo trabalhada, embora em alguns casos isso pode acontecer, digamos que há situações em que a pele vai direta do matadouro para a fábrica de cortumes, mas são poucas essas situações. E nesse caso a pele até pode ser conservada em frigorífico, se tiver de esperar alguns dias pelo trabalho, por iniciar, digamos, a transformação. Mas normalmente aquilo que mais se usa, pelo menos aqui no nosso país, é a pele salgada, digamos assim. Se bem que uma fábrica ou outra também trabalha pele verde, isto é, pele sem ser salgada, pele direta, uma fábrica ou outra, não é? Mas que é conservada em frigorífico. Quando se fala aqui na pele, os únicos resíduos que podem existir são resíduos do género tipo aparas verdes, das aparas da pele ainda verde, digamos assim. Depois Ribeira Cortume, aí já é a fábrica de cortumes, comprou a pele salgada e vai transformá-la naquilo que lhe for solicitado ou naquilo que é, digamos, a sua cultura e aí a sua área de negócio. O wet blue, pode ser só o wet white e pode ser as duas coisas eventualmente e pode ser vegetal também. A primeira fase é a ribeira, propriamente dita, em que se faz o molho para reidratar a pele, faz-se o caleiro para depilar a pele e, de certo modo, mexer um pouco da sua estrutura fibrilar, de modo a relaxar a sua estrutura. E logo a seguir ao caleiro temos a descarna mecânica e então o ajuste de espessura na divisão em tripa. Muitas vezes não se faz divisão em tripa, é uma opção. A divisão em tripa resulta melhor porque dá uma pele com menos ruga, com menos problemas e pode até dar um pouquinho mais de rendimento que a divisão em curtido. Mas muitas vezes a divisão é feita já na fase de wet blue. A operação da divisão é aquela operação que todos nós conhecemos, em que resulta a chamada crute. Portanto, os resíduos ou subprodutos resultantes desta fase são o pelo. Porquê o pelo? Porque muitas vezes há quem depile sem destruir o pelo, mas há quem depile não destruindo o pelo. Destruindo o pelo, portanto, temos não destruição e temos destruição do pelo. Portanto, quem faz o processo de caleiro sem destruição do pelo tem este resíduo ou subproduto. Penso que é considerado um subproduto, tem este subproduto. Depois temos a raspa-tripa, que é obtida na descarna mecânica, temos as aparas-tripa, porque depois da descarna normalmente a pele é aparada, então temos aparas-tripa, e temos, se fizermos a divisão em tripa, temos os chamados retalhos de tripa, porque quando se vai aparar a crute, resultam os retalhos de tripa, e então temos a crute. É claro que as águas residuais, não podemos estar aqui, porque senão não teríamos tempo para falar disto, as águas residuais nesta fase têm uma carga poluente relativamente elevada, e como se usa sulfureto de sódio na depilação, ainda tem esse inconveniente, o inconveniente de ter o sulfureto de sódio, que quando há variações de pH pode originar gás sulfídrico e provocar assim maus odores, digamos assim. Depois temos, depois da pele, digamos, depilada, descarnada, dividida, vamos passar ao processo de cortume. Neste processo de cortume temos, digamos, vai-se fazer a remoção da cal através da desacalagem. Normalmente faz-se a purga, que corresponde a relaxar a estrutura fibrilar e limpar ainda mais a flor, e a piclagem para ajustar o pH de forma a curtir a pele com, digamos, o agente adequado. Se quer curtir com o wet white, a piclagem terá uma finalização. Se quer curtir com o wet blue, com crómio, ou com outro metal, tipo alumínio, ou até zircónio, digamos que a piclagem, o final da piclagem será diferente. Muitas vezes até pode-se chamar condicionamento, que se quiser curtir com vegetal,
quase não preciso de fazer a piquelagem, preciso apenas de condicionar a pele para depois poder adicionar os extratos vegetais. O tipo de cortume, como em geral todos sabemos, pode ser mineral e pode ser orgânico. Normalmente o mineral é com crómio, em geral, também pode ser com outro metal, alumínio, zircónio, titânio, mas basicamente é com crómio. O wet white também pode ser, quando se fala wet white, quando se começou a falar em wet white, foi por causa do alumínio, porque era branco, quando se curtia com alumínio, sem ser com crómio, portanto a pele ficava branquinha, digamos assim. E então era o wet white, mas normalmente o wet white, que é produzido, em geral, é feito com glutaraldeído. E depois temos o vegetal. Portanto, estes são os 3 tipos de cortume mais utilizados. É o crómio, o wet white, glutaraldeído, vegetal. Embora hoje em dia já começam a aparecer algumas alternativas, muito pontuais. As águas residuais continuam a ter uma carga poluente relativamente elevada. Quer seja com vegetal, quer seja com glutaraldeído, quer seja com crómio. Com crómio por causa do crómio, com glutaraldeído por causa de alguns componentes que se utilizam, e com vegetal a carga é relativamente elevada, se bem que normalmente com vegetal o processo, para não ter uma carga poluente assim tão carregada, o processo normalmente é os banhos do cortume vegetal podem ser reciclados. E ao ser reciclados, está-se a aproveitar a quantidade de tanino ainda existente no banho e dessa forma a carga poluente é reduzida de uma forma muito significativamente, digamos assim. É claro que após o cortume a pele é espremida e rebaixada, isto função da espessura pretendida, e então vamos ter o quê? Vamos ter subprodutos, resíduos e subprodutos. A raspa e retalhos do wet blue, a raspa e retalhos do wet white ou a raspa e retalhos vegetal, conforme o tipo de cortume. Continuamos a ter as águas residuais, como se tinham com uma carga poluente, não é? Que é a função do tipo de cortume, como tínhamos falado antes. Depois da pele curtida, em todos os casos, haverá necessidade de ajustar as características da pele àquilo que é pretendido pelo utilizador, neste caso a indústria de calçado. Se é um nubuck, se é um couro, se é uma napa, portanto aí há necessidade de ajustar essas características, o que se pode fazer com qualquer um dos tipos de cortume que nós falamos, e para além disso, isto é feito na chamada tinturaria, na fase de tinturaria, que ainda é uma fase em meio aquoso, em que os processos são em meio aquoso, e em que se faz aquilo, a tinturaria normalmente subdivide-se numa operação que não está aqui, neutralização quando necessária, no recurtume, normalmente o recurtume é que vai conferir aquelas características necessárias, se é uma napa, se é um look, dar a precisão à lixagem, dar mais, portanto, o engorduramento também e o tingimento para conferir a cor. Depois desta fase, normalmente a pele fica, depois de feita esta fase, normalmente a pele convém ficar para outro dia e não fazer logo de imediato o processo de espremer e alisar. Mas normalmente depois tem as operações mecânicas, que é espremer, alisar e secar. Depois da secagem amacia-se a pele e temos o chamado crush. E prosseguimos para o acabamento. As águas residuais ainda têm uma carga poluente que, comparada a outras indústrias, pode-se dizer que é elevada, ou até não será determinada conforme o tipo de indústria, mas já é moderada relativamente ao processo de ribeira e cortume. Já é uma carga poluente moderada relativamente a estes processos, que são os processos que consomem mais água e são os processos que têm uma carga poluente muito mais elevada, digamos assim. A seguir temos o acabamento. No acabamento, como sabemos, o que vamos fazer é proteger a superfície do couro face a muitas características que se pretende, muitas vezes melhorar a classificação, porque, como sabemos, a pele, a flor, tem sempre um ou outro defeito que muitas vezes é passível de ser, digamos, camuflado no acabamento. Então aí, por isso é que eu falo aqui na melhoria da sua classificação e apresentação. E depois também tem digamos, tem a ver com a moda, o que se pretende, portanto os artigos estão sempre a mudar, mas para além disso temos que conferir resistências ao calor, à água, à luz, à fricção, às flexões, para além disso.
temos o brilho, o tato, o toque, aquilo que o cliente pretende, normalmente a fábrica de grutumes deve fazê-lo e, digamos, acabar tudo isso num chamado acabamento. Em termos de resíduos ou subprodutos, aqui que vamos ter é aparas acabadas ou aparas em cresto. Muitas vezes há quem faça uma seleção em cresto e aí aqui ou acolá faz uma aparação e temos o pó da lixa, muitas vezes, quando temos necessidade de lixar a pele. As águas residuais aqui não têm significado, e mesmo o pouco que existe de águas residuais, que é da lavagem das máquinas, lavagem das pistolas, a limpeza dos gases, portanto, digamos, são águas residuais com pouca cárie. As emissões gasosas também não têm significado, embora possam ter pontualmente em situações em que se usam solventes. Quando se usam solventes, as emissões gasosas podem apresentar covos, digamos assim. São os compostos orgânicos voláteis, por exemplo, quem faz verniz usando solventes, naturalmente os gases provenientes vão ter, digamos, alguns covos, mais covos do que o habitual. Quem faz tingimentos à pistola, por exemplo, usando solventes, é natural que esses gases tenham covos que normalmente estão abaixo do limite aceitável, normalmente estão abaixo, mas poderão não estar, depende digamos, da quantidade de emissões gasosas e da diluição destes nas emissões gasosas totais. Isto peço desculpa, mas foi uma passagem assim algo rápida pelo processo para podermos agora pensar de que modo, para além de ser uma indústria sustentável, não é? Que já resolve um problema, apesar de tudo, não apresentei esses dados, mas se nós pensarmos, normalmente diz-se, e isso já é comum há muitos anos, que 1 tonelada de pele verde salgada dá origem a cerca de 200 kg de couro. É claro que a pele tem muita umidade, mas para além da umidade há todos aqueles resíduos que foram ficando. E então há que trabalhar, portanto, por isso se diz que a indústria de cortumes é uma indústria muito poluente, porque para além das águas residuais tem uma série de resíduos que tem havido recurso ao aterro, embora hoje em dia já há muitas situações em que tal está a ser ultrapassado. E, portanto, temos um potencial no processo, em todo este processo que acabamos de falar, de uma forma muito rápida, peço desculpa, mas para poder falar nas outras coisas, teve necessidade de ser assim. Há um potencial para, digamos, aumentar ainda mais ou contribuir para uma maior sustentabilidade da indústria, não é? E o potencial tem a ver com aquilo que normalmente nós chamamos de sustentabilidade, que é o uso de recursos sem prejudicar o ecossistema, mantendo aquele equilíbrio entre a sociedade, o ambiente e a economia. Isso, digamos, de uma forma, há quem defina a sustentabilidade de outra forma, mas pode ser uma forma de definir a sustentabilidade. E o que é que a indústria de cortumes, estando a resolver já um problema que é sustentável por si só, pode fazer ainda mais? Pode recorrer àquilo que se chama a economia circular, pode tentar reduzir ainda mais o impacto ambiental, se bem que já o faz, não é? A indústria de cortumes, neste momento, reduz o seu tratamento de efluentes, os seus resíduos, há aterros que recebem os seus resíduos, portanto, mas há aqui muita coisa que se pode fazer para a tornar ainda mais sustentável. E, além disso, otimizar a utilização dos recursos, produtos químicos, água, energia, por aí fora, digamos assim. Economia circular. Toda a gente sabe o que é a economia circular, apenas pus aqui isto como é um modelo que defende a redução, reutilização, recuperação e reciclagem dos materiais e energia. Nem percebo bem porque é que pus energia, mas é possível. Por exemplo, se nós pensarmos na indústria de cortumes, integrando-nos de novo no ciclo de produção, se pensarmos na indústria de cortumes e se pensarmos naquilo que falámos há bocadinho da ribeira, quando fazemos a descarga mecânica, geramos a raspa-tripa. A raspa-tripa, sobre peso seco, terá à volta de 30% de gordura. Se esta gordura for extraída, há situações em que já é feito. É uma gordura perfeitamente passível de ser utilizada como combustível. De ser trabalhada para fazer um biodiesel ou atualmente até pode ser trabalhada de uma forma ainda mais eficaz que
o biodiesel e produzir aquilo que se chama o green diesel, digamos assim. Então, já tínhamos dito, não vou dizer mais, porque senão que a produção de couro contribui para a sustentabilidade por si só, não é? Mas o que é que nós podemos fazer usando a economia circular, minimizando o impacto ambiental e otimizando o processo produtivo? É isso que nós vamos ver agora. Nos resíduos podemos fazê-los voltar à indústria do couro, ou mesmo para outras indústrias. Eu tinha acabado de falar que a raspa-tripa pode originar a gordura e não só a gordura, que ainda há a matéria proteica. Essa matéria proteica pode ser utilizada como fertilizante. Depois temos a gordura, que, como disse há pouco, pode ser trabalhada para fazer sabões, pode ser trabalhada para fazer biodiesel. Portanto, digamos, como a raspa-tripa, podemos falar nos retalhos de tripa, que podem ser trabalhados. Há um caso até no Biossos que podemos falar à frente, mas agora há um caso com retalhos de tripa, ou até que pode ser hidrolisado para, eventualmente, obter um produto de acabamento. Estamos a testar um produto no acabamento em que se procura utilizar, digamos, o resíduo proteico hidrolisado como agente, porque forma um ligeiro filme, para formar um filme contratipando a caseína ou até, se devidamente trabalhado, contratipando algumas resinas que são utilizadas. Portanto, isto é uma coisa que ainda está, que exige mais trabalho e que está em desenvolvimento no Bioshoes. Quando se fala noutros resíduos, temos a raspa wet white, temos a raspa wet blue, temos o pelo, que são passíveis de ser trabalhados. Portanto, aqui há uma exploração que pode ser feita. Águas residuais. Nas águas residuais, eu falei há pouquinho no curtume vegetal. O banho do curtume vegetal deve ser reciclado. À partida, quando se faz o curtume vegetal, ele deve ser concebido de forma a poder reciclar o banho. Porque a carga poluente de um curtume vegetal, se tirarmos o crómio, é superior à carga poluente de um curtume crómio. O curtume vegetal polui mais que um curtume crómio, mas deixa de poluir se nós reciclarmos o banho. E isso é perfeitamente passível de ser feito para aproveitar aquilo que ainda está no próprio banho do curtume vegetal. Se bem que até no banho do curtume acrómio, o banho resultante do curtume acrómio, se bem que mesmo esse ainda pode ser reciclado também, para aproveitar o crómio que está nesse banho. A água residual, após tratamento, também ainda pode ser reciclada para fazer lavagens da pele, para uma série de situações. No caso das emissões gasosas, temos o potencial para reduzir os copos, quando possível, não é? E podemos ainda utilizar a energia verde, porque estamos aqui a falar dos copos, que é do processo propriamente dito, mas a indústria de curtumes utiliza vapor de água, também utiliza eletricidade. Portanto, se recorrer à energia verde, vai ter menos problema de emissões gasosas, porque se pode utilizar eletricidade, que tem menos uma pegada de carbono inferior, então vai contribuir então, para digamos, uma produção mais limpa. No processo, há possibilidade de que, no fundo, substituir agentes químicos que nós sabemos que têm alguma toxicidade por novos produtos mais sustentáveis, ou minimizar estes ou substituí-los. Onde é que o Bioshoes está a trabalhar? E aí eu falo de coisas em que estou a colaborar com algumas empresas e, portanto, na área no projeto propriamente dito. E posso referir algumas situações que estão a ser feitas e alguns resultados já obtidos. O Bioshoes trabalha nos resíduos, está a trabalhar nos resíduos como? Está a produzir, usando a economia circular, é o princípio da economia circular. Tentar resolver o problema dos resíduos no sentido de eles serem reutilizados na própria indústria de curtumes. Alguns deles, digamos assim. Não se está a trabalhar com a raspa-tripa, porque isso é uma coisa já conhecida e que já, de certo modo, há algum trabalho feito e há soluções. Portanto, a raspa-tripa é uma situação diferente e há empresas que já estão a praticá-lo. A recuperação desse resíduo, não para a própria indústria, se bem que o pudessem fazer, se houvesse interessados
em pegar daquela gordura e trabalhá-la para a própria indústria de cortumes, também pode ser feito isso. Mas, por exemplo, pelo, raspa wet white, raspa wet blue e a paras de couro estão a ser trabalhadas no BioShoes. Há um trabalho que está um pouco mais avançado, que é a raspa wet white. Raspa, quando se fala em raspa, também se fala em retalhos. Os retalhos do wet white são passíveis de ser triturados e ficamos, ao triturar o retalho, ficamos com a raspa wet white, no fundo. E portanto, a raspa wet white é que está neste momento um bocadinho mais avançada e já deu origem a produtos de recortume que funcionam plenamente sem qualquer problema. Nas águas residuais, o BioShoes está a trabalhar na otimização para quem faz tratamento das águas, porque normalmente, por exemplo, na região da Alcanena, quase todas as fábricas põem as suas águas na estação, fazem uns tratamentos que são obrigatórios, definidos pela, era a Áustria, agora é a Aquanena, e a Aquanena tem uma estação de tratamento que faz o tratamento global de todas das águas residuais das indústrias de cortumes. Mas, por exemplo, uma fábrica que trabalha, que faz o seu próprio tratamento, pode refinar este tratamento, de forma a reutilizar parte da água para o processo, sem problemas. Se refinar o tratamento da água, esta pode ser reutilizada para o processo, como já está a ser testado em, digamos, algumas situações no BioShoes. Reciclagem de banhos estão em processos de base vegetal, estão a ser testados, estão a ser executados, digamos assim, já eram executados numa das fábricas que está numa das empresas que está a trabalhar na BioShoes, já eram executados em parte, mas está-se a tentar otimizar ainda mais a recuperação de todo o tanino que eventualmente poderia acabar por sair na água residual. E a reciclagem do banho de caleiro é uma possibilidade que ainda não foi bem trabalhada, mas ainda eventualmente será trabalhada. Emissões gasosas. O que se está a fazer no BioShoes é reduzir o consumo de solventes nos processos de acabamento. No processo, falando do processo, em termos de BioShoes, o BioShoes está a procurar ajudar a resolver problemas como reduzir a quantidade de sulfureto utilizada no processo de caleiro. Normalmente depende das empresas, não é? Umas usarão 2%. Quando se fala em sulfureto, temos que lhe juntar o sulfirato de sódio, que não é sulfureto, mas no fundo o problema é igual. No conjunto sulfureto-sulfirato, há quem use, digamos, 2%, há quem use 3%, há quem use 1,5%, portanto, digamos, entre 1,5% e 3% é muito comum utilizar entre sulfureto e sulfirato de sódio. Portanto, no BioShoes está-se a trabalhar no sentido de reduzir ou até eliminar, o que é um bocadinho, digamos, arriscado, mas até eliminar o sulfureto de sódio. Reduzir a quantidade de cloreto de sódio na piclagem, cloreto de sódio, sal, as águas com muita salinidade são problemáticas, se lançadas num recurso hídrico, para os animais, digamos, para os peixes, digamos. Recurso a extratos vegetais de origem nacional, é outra situação que se está a trabalhar. Isto pode parecer, mas os extratos vegetais já são vegetais mesmo que vêm do estrangeiro, mas se eu trouxer um extrato vegetal da África do Sul ou da Argentina, a pegada de carbono deste extrato vegetal, comparativamente à utilização do nacional, não tem nada a ver, não é? Basta pensar no transporte. Alguns artigos também, box calf de base vegetal está-se a desenvolver, digamos assim. Um chamado Ecolite Leather, aquilo que nós chamamos o Ecolite Leather, na empresa em questão, porque há uma empresa que está a trabalhar isto, também está a ser trabalhada, é outra situação. Artigos de couro com menor utilização de produtos de origem fóssil, há uma empresa que também está a trabalhar isto. Redução de solventes orgânicos e eliminação de fluorocarbonos em tudo que é processo de waterproof, resistência a óleos, resistência a manchas, coisas assim do género, que é muito comum usar os fluorocarbonos. Isto, de certo modo, está-se a trabalhar e já há resultados, pelo menos na resistência à água, resultados, muito bons resultados. Portanto, se nós pensarmos agora naquilo que se tem vindo a fazer e começar a falar, a apresentar, de certo modo, os resultados, por exemplo, há aqui uma empresa que no BioShoes e com a qual eu colaboro, né, que é a Demoscor, está a trabalhar na área da redução de sulfureto de sódio.
e já tem processo, já à escala, em teste à escala industrial, com redução de 70% da quantidade de sulfuro de sódio que utiliza normalmente, não é? Portanto, há processos que estão em teste já a uma escala industrial com bons resultados. Digamos que as peles resultantes não têm raiz de pelo, portanto, estão similares àquilo que é o seu normal. Para além disso, têm resistências ao rasgo, resistência ao instalamento da flor, muito iguais. Há alguns problemas que têm que ser corrigidos em testes ainda à escala semi-industrial, tem a ver com o toque. Às vezes o toque sai algo, não sai um bocadinho mais duro, a pele pode não ser tão cheia. Portanto, digamos, há aqui algumas coisas que se estão a trabalhar no sentido de conseguir os mesmos resultados no que respeita às propriedades organolépticas. Porquê? Porque o sulfuro de sódio também contribui para o relaxamento da pele na fase de ribeiro. E isso, normalmente, estamos a compensar com a utilização de soda cáustica, digamos assim, só um bocadinho de soda cáustica. Está-se a compensar com a utilização de soda cáustica. Portanto, é uma questão de ajustar a quantidade de soda cáustica para conseguir o mesmo efeito que a quantidade de sulfuro de sódio conseguia, digamos assim. E mesmo caleiro sem sulfureto de sódio, já foi feito uma série de ensaios, sempre com resultados, mas à escala piloto e semi-industrial. Aqui não houve coragem ainda para passar para uma escala maior, porque é preciso estar muito seguro de que não vai haver problemas. Mas, de qualquer modo, uma série de ensaios, já podemos falar de 5, 6 ensaios, deram bons resultados. Portanto, deram resultados, bons resultados, muito semelhantes ao normal, àquilo que é normal, digamos assim. De qualquer modo, é preciso ter cuidado e ter este processo muito bem afinado, porque passar para uma escala industrial e depois ter alguns problemas de raiz de pelo e coisas assim do género, pode ser problemático. Daí este processo tem que ser muito bem afinado. Mas já existe um processo em que se passa de 1,5%, 1,8% entre sulfureto e sulfidrato para 0,6%. É uma redução muito significativa. Por outro lado, também se está a estudar, já se conseguiu uma redução de 2/3, mas ainda à escala piloto e semi-industrial, da quantidade de cloreto de sódio utilizada na piclagem. Portanto, de forma a reduzir a salinidade do banho de curcuma crómio. Portanto, isso também já tem-se vindo a fazer com bons resultados, isto tudo na Demoscore. Outra coisa que se tem vindo a fazer numa fábrica que é conhecida, digamos, uma das fábricas que trabalha com a vegetal, que é a Fonte Velha, o Joaquim Francisco Inácio, da Fonte Velha, em Alcanena, que é substituir extratos vegetais tradicionais, os tais que falámos há bocadinho, que podem ter uma pegada de carbono devido ao transporte significativa, substituí-los por extratos de origem nacional. E um dos extratos, há uma empresa que está a preparar um extrato de casca de pinheiro, já se fizeram ensaios em vegetal, e por acaso foram feitos em crupom vegetal, e resultaram bem. Portanto, substituiu-se, eu não sei lá, à volta de 20%, não tenho o número na cabeça, mas à volta de 20% do extrato, 20, 25% do extrato utilizado, dos extratos mais comuns utilizados no curtume vegetal. Há muitos extratos vegetais, mas os mais comuns são o extrato de acácia, que é o mimosa, extrato de quebracho e extrato de castanheiro. Portanto, já se substituiu parte deste extrato por extrato de casca de pinheiro com bons resultados. Os resultados foram realizados testes, os resultados são iguais. Portanto, o corpo está bom, o crupom está bom, o crupom acabado, são resultados iguais. Estão a ser explorados ainda extratos da folha de oliveira, que estão e da borra de café, e estes já estão de uma fase, já se fizeram alguns trabalhos, já uma escala mais de bancada, com bons resultados. A borra de café já está a uma escala piloto, não na Fonte Velha, mas numa outra empresa, e também se vão ainda explorar resíduos da vinha e do vinho para tentar produzir, digamos, extratos vegetais no sentido de promover aquela substituição pretendida.
Também ainda no processo tem-se feito teste de reciclagem de água e de banhos como os resultados. Posso referir que a Fonte Velha já fazia, tradicionalmente, não é de agora, já fazia a reciclagem do banho do curtume vegetal, mas neste momento está a fazer já a reciclagem da água da lavagem, porque depois do curtume vegetal faz uma lavagem. Essa água ainda é muito rica. Essa própria água foi feita ali uma adaptação e essa água está a ser reciclada também. A Fonte Velha tem um produto muito particular deles, tem um produto muito particular que não é propriamente curpons, que faz o curtume vegetal e um tingimento, e esse não era reciclado, mas neste momento está em vias de vir a ser reciclado. Fez trabalhos à escala semi-industrial, piloto e semi-industrial, neste momento já vai para a escala industrial a reciclagem, não prejudicando a qualidade do artigo final, que é um artigo batido, um artigo vegetal batido com um bom toque, não prejudicando a qualidade do artigo final. Está-se a fazer já, iniciar reciclagens à escala industrial, depois de feito, digamos assim, um trabalho a uma escala piloto, que se pode dizer piloto / semi-industrial, com poucas peles, digamos assim. A Avenida e a Dias Ruivo estão a fazer estudos de tratamento do seu, porque como são empresas que não estão em Alcanena, então têm que fazer tratamento dos seus efluentes. Estão também a fazer estudos de refinação do tratamento do efluente, mas mesmo o efluente tal qual ele está, sai após o seu tratamento, e fazem um pré-tratamento, que depois o efluente, no caso da Dias Ruivo, é um tratamento mais completo, que vai até um tratamento biológico, no caso da Avededa faz um tratamento físico-químico e depois junta, digamos, ao esgoto municipal. Mas mesmo após o tratamento físico-químico, essa água é passível de ser já reciclada. No caso da Dias Ruivo, após o seu tratamento final, físico-químico e biológico, já se fez estudos de reciclagem da água e consegue-se reciclar à volta de 20%, sem problema para lavagens iniciais dos processos, porque normalmente todos os processos, quando se pega em White Blue, por exemplo, faz-se uma lavagem inicial antes de iniciar o processo de neutralização, curtume, tingimento e engorduramento. Essa lavagem, para retirar sais, pode perfeitamente ser efetuada com uma água tratada. O que é que se está a fazer? Tentar otimizar o tratamento de forma a tornar essa água ainda mais capaz e para ser reciclada. Eliminação de solventes orgânicos. Já foram feitos muitos trabalhos na Fonte, alguns trabalhos, não muitos, mas alguns trabalhos na Fonte Velha, com resultados similares ao normal. Isto é, o seu normal comparado com um tingimento com auxiliares, mas que não são solventes, e, portanto, consegue-se, de certo modo, reduzir bastante o consumo de solventes orgânicos e tingir, digamos, à pistola, que são aqueles tingimentos que são necessários para fazer ajuste de cor e coisas assim do género. Esses tingimentos são perfeitamente passíveis do solvente ser substituído por outros agentes, no sentido de reduzir, digamos, a quantidade de solventes de cofres nas emissões gasosas. E, por outro lado, também na Fonte Velha estão a ser testados agentes de acabamento de base biológica que não têm ainda resultados significativos, mas que já várias abordagens deram resultados também muito semelhantes ao normal. Portanto, na formulação de acabamento foi possível introduzir um produto obtido da própria pele, não daqueles resíduos que eu falei inicialmente, mas resíduos anteriores, que são os resíduos de tripa. E fez-se um produto que se conseguiu introduzir na própria pele, digamos assim, no acabamento da pele, na fase final. Eliminação de fluorcarbonos no processo do waterproof, ainda no processo. Isto está a ser feito, está-se agora a tentar, a Faculdade de Engenharia está a trabalhar um bocado naqueles agentes de superfície que eram muito utilizados e são utilizados para reduzir, para dar resistência ao óleo, resistência a outras situações, portanto, por exemplo, que se cair um pouquinho de café, esse tipo de resistências
superficiais do couro. A Faculdade de Engenharia está a trabalhar no sentido de se substituírem fluorocarbonos nessa fase. Na fase de waterproof propriamente dito, já, por exemplo, posso dizer que a Dias Ruivo faz isto já sem fluorocarbonos, com boas resistências, não é? Temos aqui um resultado maior que 180 minutos, mas já obteve 400 e tal minutos, portanto, digamos, no teste Valley, sem qualquer problema. Aliás, já expôs isto na linha PEL. Por outro lado, ainda no processo, estão a ser feitos alguns trabalhos em que se utilizam, já que nós estamos a falar no couro natural, no biocouro, também corantes naturais, no tingimento de couro wet white. Isto é Costumes Avenida, e a Indutan também está a fazer isto. E a verdade é que, quer em wet blue, os resultados são melhores, mas mesmo em wet white, os resultados de solidez à luz, solidez à lavagem são muito bons. São bons resultados com estes corantes. É claro que aqui há uma limitação. Não penso que há mais à frente. Eu digo, há aqui uma limitação que tem a ver com as cores, não é? Há uma limitação das cores. Os corantes sintéticos dão para fazer uma grande gama de cores. Os corantes naturais, que neste momento estão a ser testados, temos alguma limitação, mas vai-se trabalhar no sentido de encontrar mais, digamos assim. Quanto a produtos, podemos dizer que o resíduo raspa wet white foi trabalhado não só para deixar de ser um resíduo em pó, não é sólido, passar a ser um resíduo líquido, que depois nós podemos pôr em pó se quisermos, mas fica muito caro, gasta-se muita energia, e para trabalhar aqui no nosso país não é preciso, não é? Portanto, pode-se transformar o resíduo num género de um hidrolisado, e este hidrolisado depois pode ser trabalhado para dar-lhe certas características de agente de recortume. Por si só, ele já pode ser usado, porque muitas receitas de recortume usam filés proteicos. Portanto, um hidrolisado de uma raspa wet white, raspa, que quando se fala em raspa, fala-se em retalhos, só que os retalhos têm que ser triturados. Não deixa de ser uma proteína, portanto, também pode funcionar como um filé proteico. Mas, para além disso, pode funcionar melhor ainda. Pode conferir outras características de enchimento, de toque, e então este hidrolisado é trabalhado de forma a conferir melhores características que o hidrolisado por si só. E então isso já foi feito, está a ser feito na Avenida Dias Ruivo e Cor Azul. A própria Avenida já tem produtos, enquanto que a Dias Ruivo e a Cor Azul ainda estão a trabalhar e tal, mas a própria Avenida já tem produtos que expôs na linha PEL com bons resultados, digamos assim. Outro produto que está a ser feito, isto é na Fonte Velha, que é uma fábrica tradicionalmente vegetal e que lançou o desafio, aquele box calf que nós conhecemos, a Crómio, não é? Tentar fazer um produto similar em vegetal. Conseguiu-se já fazer um produto com um toque muito similar, só que em termos de resistência ao rasgo e estelamento a flor está um bocadinho abaixo daquilo que é o box calf tradicional de cortume ao crómio. Portanto, está a ser trabalhado neste momento para melhorar, digamos, estas especificações. Tendo melhorado estas especificações, o que certamente, quase seguramente, se vai conseguir, podemos ter aqui um box calf de base vegetal. Também está a ser trabalhado, ao nível de produtos, um wet white que se chamou no fósseis. Isto é, 100% no fósseis vai ser complicado. É a Avenida que tem o biocouro, não é? Que quer um biocouro, a Avenida quer um biocouro no fósseis, isto é, sem agentes provenientes, não é, da petroquímica, do petróleo. Isto pode ser muito complicado. De qualquer forma, está-se a trabalhar e está-se a fazer isso, quer com e sem glutrolídeo. Portanto, normalmente o wet white é feito com glutrolídeo, o glutrolídeo começa também a ser contestado, porque há um ou outro problema de irritabilidade e outras coisas. Então, o que acontece é que se está a trabalhar com glutrolídeo, incorporando agentes de origem não fóssil, e isso já se consegue, mas digamos que para ter um produto ainda está algo... Podemos ter já um ou outro produto, porque eu tenho acompanhado este trabalho,
com glutaraldeído podemos ter já um outro produto com uma incorporação muito razoável de produtos químicos de origem não fóssil. Agentes químicos de origem não. Podemos ter já. Basta ter o produto que vem da raspa wet white, não é? Basta esse, começando por esse, mas para além desse há outros produtos de origem natural que se podem incorporar substituindo outros agentes. Sem glutaraldeído ainda se está a trabalhar e pronto. Couro não sei tão bem e, portanto, digamos que a Cortinos Avenida tem, digamos, uma barreira, portanto, uma fronteira. A fronteira é o seu biocouro normal, portanto, que se fizer tem que ser igual ao seu biocouro normal, portanto, tem que corresponder. E aí, sem glutaraldeído ainda não se conseguiu chegar lá, mas temos esperança que vamos chegar lá no âmbito dentro do tempo do projeto, digamos assim, sem problemas, acho que vamos chegar lá. Ainda temos um outro produto que está a ser feito na Dias Ruivo, que é nós chamamos-lhe Ecolite Leather. E este produto também já foi exposto na linha pele. É um produto que não tem, portanto, aquele género, se nós pensarmos no floater feito a partir de crómio, que a Dias Ruivo também tem, que aqui nestas figuras não dá para ver nada, não é? Nas peles, como sabemos, a figura não dá para ver nada. As fotografias não dão para ver nada, mas pronto. O 1 é o base wet blue, o 2 é um base wet white que já foi exposto na linha pele, mas que em termos de digamos, densidade do couro ainda está um bocado aquém daquilo que se pretende quando se chama Ecolite Leather. Quando se chama Ecolite Leather tem que ser leve e macio, portanto tem que ser eco, à partida não deve ter crómio, se possível não ter glutaraldeído, e este não tem. Este não tem crómio, não tem glutaraldeído, o número 2 não tem. Só que em termos de leveza está ainda aquém do pretendido. O número 3, que é um ensaio mais recente, evolução do número 2, em termos de leveza, está em avaliação a densidade neste momento, mas em termos de leveza, basta pegar na pele e sentir a pele para perceber que está muito melhor. Portanto, o número 3 vai ser uma evolução positiva no sentido de chegar ao Ecolite Leather, que é sem glutaraldeído e tem resistências físico-mecânicas muito boas, temperaturas de contração destes artigos, assim, dos não fósseis, andarão à volta de 175, 80 graus, andarão à volta disso, digamos assim. Podendo chegar mesmo aos 85, já temos tido resultados dessa ordem de grandeza, mas este produto aqui, o Ecolite Leather, andará à volta dos 80 graus. Se falarmos, e digamos que neste momento, em termos de resultados, estes são os resultados mais, em que alguns deles já estão disponíveis, digamos assim. Alguns deles podemos convidar as empresas em causa para fazerem uma pele, darem uma amostra para fazer testes, então não tem problema absolutamente nenhum. Alguns deles estão perfeitamente passíveis de serem feitos sem qualquer problema. Qual é a importância para a indústria de calçado? E queria acabar desta forma. Se reduzirmos o consumo de água, temos o calçado mais sustentável, porque a pele é mais sustentável. Se usarmos produtos, a economia circular e produtos a partir dos resíduos de couro, temos também um calçado mais sustentável, porque temos uma pele mais sustentável. Se reduzirmos os solventes, continuamos a ter uma pele mais sustentável, então um calçado mais sustentável. Se usarmos o couro base wet white, temos calçado isento de crómio, como muitas vezes é solicitado. Então temos o couro base wet white. Se for base vegetal, além de ser um couro mais natural, também é mais verde, digamos assim. Porque às vezes no wet white corre-se o risco, por exemplo, de usar agentes que são de origem fóssil. Estão a perceber? Portanto, o couro de base vegetal mais natural e mais verde. E o wet white no fósseis será um wet white que é mais verde e provavelmente também será mais natural. Portanto, o calçado, face às novas exigências, e não novas não na totalidade, mas alguns mercados começam a pedir couros assim deste género, sem crómio, mais verde, mais sustentável. Então penso que o Biochur está a ajudar a dar resposta a estas situações. Temos algumas implicações, para terminar, queria apenas dizer que temos algumas implicações na aplicação destes couros. É a sua temperatura de contração, como eu falei. Andará à volta de 75 a 85 graus, dificilmente ultrapassará os 85 graus. Em alguns casos pode ser que venhamos a chegar lá,
mas pronto, se andará por volta disto. São inferiores ao do Wet Blue, as temperaturas de contração, e depois podem ter implicações, porque o Wet Blue, como sabemos, tem uma temperatura de contração superior a 100 graus, e podem ter algumas implicações na utilização, mas as fábricas de calçado também já conhecem o Wet White de algum tempo e, portanto, provavelmente já estarão preparadas para, que é na calcanheira, na testeira, a utilização da brigadeira, nas estufas. Portanto, quando se utilizam temperaturas elevadas, é preciso ter aqui um certo controle do processo, de forma a reduzir essas temperaturas, ou reduzir o tempo de operação. Portanto, há aqui algumas situações em que a indústria, algumas fábricas de calçado já estão preparadas para isto, penso eu, e as que não estão, certamente com relativa facilidade se preparam para novos produtos que não são tão resistentes à temperatura como é o caso do Wet Blue. Não escrevi aqui nada, mas queria também referir que normalmente, não é uma coisa assim muito elevada, mas estes processos têm tendência a ser mais caros do que o cortume com crómio. Um bocadinho mais caros. Um cortume Wet White ou um cortume vegetal é algo mais caro do que o cortume com crómio. É mais caro, do ponto de vista económico, é um bocadinho mais caro o cortume. Mas é claro que é a operação de cortume. Depois isto pode-se diluir no restante, digamos assim. Mas não se dilui. Vai a crescer sempre o preço do produto final, vai a crescer um pouquinho o preço do produto final. Obrigado por me terem ouvido. Penso ter, não sei se consegui dar mas pronto, foi uma coisa assim muito rápida, mas pelo menos aquilo que eu tenho vindo a acompanhar no BioShoes, acho que consegui passar a mensagem do momento atual. Provavelmente daqui a um ano as coisas serão muito diferentes para melhor, mas neste momento já há situações em que podemos recorrer e fazer. É o caso da utilização de couro com os resíduos, produtos resíduos, é o caso do corantes naturais, é o caso do Ecolite Leather, até o box calf de base vegetal já poderá ser trabalhado e testado. Até o box calf de base vegetal. Portanto, aqui há uma série de situações que eu penso ter resolvido e ter mostrado. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada por esta apresentação tão interessante e com tantos resultados já utilizáveis pelas empresas. Eu convidava os presentes, se desejassem, a colocar mais questões no botão que têm de perguntas e respostas, PIR, para que, se tiverem questões, por favor, disponham e coloquem-nas. Entretanto, tínhamos aqui umas primeiras questões e uma delas muito relacionada com a forma como terminou, que é, efetivamente, podemos então esperar que estes produtos tenham um preço que não seja muito diferente dos produtos similares, que podem ser ligeiramente diferentes, mas não serão de esperar grandes aumentos de preço. Normalmente, quando falamos de couros novos e alternativos, nas empresas de calçado e marcenaria ficam, pronto, fazem esta questão, e esta é uma questão que está a ser colocada. Portanto, o que é que lhe parece? Não são de esperar aumentos de preços relevantes, não é? A ideia que eu tenho é que, portanto, estes cortumes, o cortume, por exemplo, se falar do Ecolite Leather ou num couro de base vegetal, é claro que o processo de cortume propriamente dito é um processo bem mais caro que o cortume acrómio. Mas é preciso ver que é um processo num ciclo produtivo relativamente grande, não é? Portanto, tem a ribeira, tem o molho, tem o caleiro, tem a desencalagem, depois tem o cortume propriamente dito, depois tem a tinturaria, o cortume, o acabamento. Se bem que às vezes no próprio cortume é preciso, digamos, resolver alguns problemas que resultam neste cortume. Não é? Portanto, e esses problemas são resolvidos no recortume, que pode ser um recortume também algo mais caro que o recortume acrómio. Tudo é muito. Mas é aquela etapa, não é? É aquela etapa só, não é o couro todo. É aquela etapa e, portanto... Sim, claro, é aquela etapa. Portanto, é natural que um couro vegetal seja um bocado mais caro que um couro acrómio. E que um couro wet white, mas isso já há wet white no mercado.
portanto, agora o wet white, já existe o wet white no mercado. Aqui é uma questão de tentar arranjar uma alternativa que não ficaria assim tão cara como isso. E alguns produtos mais naturais, bioprodutos. Eu atrevo-me a dizer que um produto, porque isso já está a funcionar, mas ainda não há custos calculados. Mas atrevo-me a dizer, pela minha, digamos, intuição, que um produto produzido a partir da raspa wet white não será muito mais caro ou estará ao nível de resinas que se usam no recortume e de agentes de carga que se usam no recortume. Estará mais ou menos ao nível. Portanto, não é por aí. Isto resolve um grande problema. Pode resolver um grande problema e não é por aí que vai ficar muito mais caro. Um produto desse género não vai ficar muito mais caro. Se pensarmos no wet white, eu não estou dentro dos preços, eu não faço a mínima ideia do preço da pele quando se vende para calçado, não faço a mínima ideia neste momento. Já não estou por dentro dessa área, estou mais na parte técnica e desenvolvimento e investigação, sem essa preocupação, digamos assim. Mas eu penso que pronto, pode haver assim uma ligeira diferença, mas não serão diferenças muito, mas haverá. Um cortume vegetal provavelmente, basta pensar que um cortume vegetal normalmente utiliza 25% a 35% de extrato vegetal. E o extrato vegetal é mais caro que o cortume acrómio. E o cortume acrómio utiliza 6% neste momento, quem curta crómio com alguma eficácia, utiliza 6% de sal de crómio. 6 contra uma média de 30. Estamos a ver? Portanto, sim, vai ser um pouco mais caro. Não sei, agora não posso dizer se é mais 20 cêntimos por pé, se é mais 50 cêntimos por pé. Não posso. Não estou à vontade para dizer isso. Deu muito destaque a este processo, também muito interessante. Desculpa, já agora posso. Eu ia dizer que a Cortumes Avenida, que está no projeto, já tem um wet white que vende normalmente. Agora, eu não faço a mínima ideia de quanto é que custa o wet white da Cortumes Avenida contra o wet blue, o mesmo produto em wet blue da Cortumes Avenida. Não faço a mínima ideia. Mas se calhar podemos esperar coisas deste género. Uma ordem de grande. Quem conhece o mercado, eu a esse nível, por acaso, não peço desculpa, mas não estou preparado para responder, para dar esses preços, mas quem conhece o mercado pode pensar nessa ordem de grandeza, digamos assim. Obrigada. Aqui uma outra questão abordou bastante esta ideia interessante das empresas de cortume, geram os seus resíduos de produção, as raspas, não é? Os resíduos de cortume, que geram, e esses materiais, esses resíduos serem, digamos, como que dissolvidos e reintroduzidos em novos couros como agentes de recortume. E que isto já está a ser feito nas empresas de projeto. Isto também pode ser feito com outras empresas, já há outras empresas de cortumes que poderiam também, digamos, ter uma empresa de produtos químicos que valorizasse as suas raspas e elas depois recebiam o novo produto e voltavam a produzir novos couros com estes agentes. Parece que isto deve ser possível, certo? Eu presumo que seja possível, se bem que há algumas condições legais que é preciso tratar. Há aqui mas isso tem que ser a indústria a tratar, não é? A própria indústria de cortumes é que tem de tratar disso. Agora, penso que é possível outras indústrias de cortumes fazerem isso, não é? Portanto, digamos, existe a raspa, existe know-how numa ou noutra empresa, que, por exemplo, neste caso, uma empresa que tem vindo a fazer isto com a Avenida e com a Diasguiba é a Architects e com a Cor Azul. Portanto, pode perfeitamente pegar numa raspa wet white, trabalhá-la e fornecer um produto que depois a empresa testa. Muito bem, obrigada. Temos aqui agora uma questão. Mencionou que a pele desenvolvida ia resistir a uma temperatura menor. Sabendo isto, o processo de injeção de solas vai sofrer alguma alteração em função da temperatura? Portanto, solas injetadas diretamente à gáspia. E nesse processo, eu aí não estou a ver muito bem, não é? Mas no processo de injeção de solas, o que acontece é que, portanto, há uma temperatura relativamente elevada aí nessa fase.
Aqui, pronto, nós estamos a ensaiar a aplicação, posso tentar responder que estamos a ensaiar a aplicação destes produtos e já estão a ser feitos produtos com estes couros, mas é calçado colado, não é calçado injetado, mas estamos completamente disponíveis para trabalhar com a empresa que está a colocar a questão ou empresas que estejam interessadas nesta matéria para se fazerem ensaios concretos, ensaios que, do ponto de vista de receberem a amostra e até de testes, e o próprio Centro Tecnológico pode se envolver aqui nestes testes, podem nos contactar, podem me contactar a mim ou a Engenheiro Crespim e daremos andamento a este trabalho. Portanto, o objetivo desta sessão é dar a conhecer e responder às questões e também envolver-vos nestes desenvolvimentos, nestas aplicações, de um modo, neste momento, eu diria, gratuito ou praticamente gratuito. Portanto, disponham, por favor. Portanto, já agora eu queria dizer, portanto, não estou muito à vontade porque nunca fizemos esses testes, não é? Portanto, não estou à vontade. Sim, esta diferença, que é uma diferença que podemos dizer à volta de 15 graus, de 20 graus, aliás, uma diferença à volta de 20 graus, pode eventualmente ter alguma influência. Mas eu acho que se deveriam fazer testes até das condições de operação. As próprias condições de operação, sim. eventualmente até pode ser que se consiga mexer nas condições de operação e na forma de fazer o trabalho, de modo a, mas não estou à vontade, aí de facto precisaríamos de fazer testes em colaboração com o Centro Tecnológico de Calçado. Sim, aqui precisávamos. Depois isto também vai depender da cor, se escolherem peles claras, não tem só a ver com a dimensão, com aspectos, digamos, do couro até, entre aspas, queimar, mas as cores podem alterar-se, portanto tínhamos aqui que fazer estes ensaios, mas são muito, muito bem-vindos esses ensaios. Obrigada, Sr. Crespim. Tínhamos aqui mais uma pergunta, foi dada clara nota de que realmente esta indústria do couro e o calçado em couro está a valorizar as peles, que são subprodutos da indústria alimentar e havia mais emissões, e que este projeto está claramente a dar um contributo para reduzir o impacto ambiental do processo e do couro e do calçado por essa via. E falou-se muito de substituir diversos produtos químicos e até minimizar ou eliminar muitos dos produtos químicos. E em termos de substâncias críticas, perigosas ou restringidas, como o crómio 6, os bisfenóis e outras substâncias críticas, isto está de acordo com o REACH e outros regulamentos. Isto também está a ser tido em conta. Esta aqui é também uma pergunta, e das que estão aqui é a última pergunta, não sei se gostaria de comentar. Pronto, todos estes testes estão a ser feitos, mas... Não tenho problemas em comentar. Eu, por acaso, o BioShoes tem uma atividade em que trabalha os bisfenóis. Eu, por acaso, não estou envolvido nessa atividade, mas estão a ser trabalhados, digamos assim, a questão relacionada com os bisfenóis está a ser trabalhada. Essa questão é uma questão que passa pelas entidades, pelas casas, pelas fábricas de produtos químicos. O bisfenol é gerado quando se fazem determinado tipo de taninos de base fenólica ou resinas de base fenólica, e o bisfenol é gerado nessa fase. O que é que acontece? As empresas vão ter que trabalhar. No fundo é um produto lateral que aparece, mas as empresas de produtos químicos têm que trabalhar de forma a minimizar, digamos, a quantidade de bisfenol gerada. E já há empresas a fazer isso. Neste momento, eu posso garantir que há empresas que têm já produtos que substituem. Vamos dizer assim. Estou a falar na Dias Ruivo, posso falar na Dias Ruivo sem problema, porque no outro dia a Dias Ruivo utilizou um produto desse género, mas depois teve que usar outro para compensar o que o produto, quando gera mais bisfenol, o produto é melhor do que quando tem menos bisfenol. Então depois tem que compensar, teve que arranjar um produto para... Isto foi como foi dito, portanto, o que é que acontece? Já há produtos que geram menos bisfenol, mas a sua eficiência não é tão boa como quando utilizavam um produto que gerava. Portanto, é uma questão de fazer compensações de oportuno. Tudo isto é possível fazer-se, reduzir o bisfenol, penso que é uma coisa perfeitamente passível de ser ultrapassada. Quanto à questão do crómio 6, ou havendo crómio 3, quer queiramos, quer não, há sempre a hipótese de passar a crómio 6.
em determinado tipo de condições. A indústria de cortumes pode trabalhar de forma a minimizar essa situação. Eu penso que isso não faz parte, não faz parte de trabalho na Biochus, no Biochus. O Biochus tem outros objetivos, penso eu. Mas já fez parte de outros projetos em que o Centro Exato. Tecnológico de Calçados esteve envolvido e é perfeitamente possível trabalhar o crómio de forma a minimizar a possibilidade de passar a crómio 6. Se bem que, pronto, digamos, com as exigências a aumentar cada vez mais, com testes de envelhecimento cada vez mais exigentes e mais agressivos, digamos assim, é natural que, pronto, então aí pode ser que no futuro o ideal seja ir passando para couros mais naturais, de base mais natural, mas de qualquer forma o Chromium 6 ainda continua, acho eu, continuo a dizer que se for bem trabalhado pela indústria de cortumes e bem trabalhado na própria indústria de calçado também, quando se trabalha o sapato, penso que ainda é aceitável trabalhar com o Wet Blue. Muito obrigada. Não temos mais questões nem conversas com perguntas ou comentários dos nossos participantes, e nesse sentido vamos então dar por fim este webinário. Agradeço-lhe muito esta participação. Vai haver um novo webinário com o professor Alfredo Crespim no dia 5 de dezembro. Desde já fica o convite para assistirem. Muito obrigado novamente, professor Crespim, muito obrigado a todos os participantes e até breve. Obrigada. Boa tarde. Muito obrigado, muito obrigado.